Olá, povo de Deus! Como vocês estão? Olha, hoje o estudo vai ser muito interessante. Aliás, todos os dias são, né? Eu sempre repito isso. Mas, além de interessante, é muito importante, é salvação para aqueles que aprendem e praticam, né? Que não adianta só aprender e esquecer, tem que aprender e colocar em prática. E hoje nós vamos falar sobre juízo, estudo 13, juízo, de ouvindo a voz de Deus. Vocês sabem que eu não estou com o recurso correto, então eu estou só com a câmera do celular. E por isso as letras ficam, a imagem fica ao contrário, certo? Esses também não tem problema, né? O importante é o conteúdo, ok? O juízo, estudo 13. É um estudo da Igreja Adventista, mas na verdade não é da igreja, a gente diz, né? Porque é nossa obrigação ser transparente. Na verdade, esse estudo é da Bíblia, e a Bíblia é uma carta ou uma biblioteca de 66 livros, uma pequena biblioteca que Deus deixou para o seu povo, povo de Deus, nação santa, raça eleita, povo escolhido por Deus. Na verdade, Deus trouxe salvação para todas as pessoas, em todos os tempos, só que só se salvarão aqueles que acreditarem, receberem o salvamento através de Jesus, né? Seu Filho. Então vamos ao estudo, o juízo, estudo 13. Povo meu, povo de Deus, me fala ou pensa. Esse é um fato bíblico indiscutível. Indiscutível. E que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Então, todos os tempos, todo o mundo, eles serão julgados por Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso está em Eclesiastes 12, 14. E Paulo confirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critério ele estará fundamentado? Quem é o juiz e como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Agora então vamos ao estudo da Bíblia, mas antes vamos orar. Querido Deus, esteja conosco. Perdoe os nossos pecados, dê-nos a companhia de Ti, do Teu Santo Espírito, para que possamos aprender e pôr em prática e esse estudo seja disseminado, compartilhado por todos. Ah, meu Pai, sim, meu Pai querido, só assim Tu virás. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Bem, gente, é o seguinte, a primeira pergunta é, para onde foi Jesus após a sua ascensão, após a sua subida, né, para o seu lar? Para onde foi? Hebreus 8, 1 e 2, 9, 24 e Apocalipse 1, 12 e 13 responde: foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Concluída a obra para a qual viera ao mundo, Cristo retornou vitorioso ao santuário celestial para aplicar os méritos de seu sacrifício em prol de seus filhos. Na Epístola aos Hebreus é dito que existe outro santuário, maior e mais perfeito. Veja só, gente, maior e mais perfeito, do qual o santuário terrestre era apenas uma figura, a gente fala uma sombra, né? Uma figura, uma sombra. E que este verdadeiro santuário se encontra onde? No céu. Hebreus 8, 1 a 2, 9, 11 a 12. O objetivo dessa carta do Epístola Paulo
do apóstolo Paulo, no caso, é chamar a atenção dos cristãos para Cristo e seu sacerdócio no santuário celestial. No livro de Apocalipse, encontramos as referências ao santuário celestial. Apocalipse 4, 5, 8, 3, 11, 19 e 15, 5. O que aconteceria no céu no final de 2.300 tardes e manhãs? Ou uma profecia, né? Que está em Daniel e Apocalipse. Vamos prestar bem atenção. Esse estudo é de tal forma importante que se você não entender, você também não entenderá a mensagem do santuário. Então preste bem atenção, são profecias. O que aconteceria no céu no final das 2.300 tardes e manhãs. Então, como já disse, Daniel 8, 14 a 17, Apocalipse 14, 6 e 7, 11, 18, 19, 10, 7 a 11. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos. Então é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos. Olha que coisa, né? Magnífica, que coisa maravilhosa, como diz a Bíblia. Então, minha gente, continuemos aqui o estudo. E as fontes das águas. É necessário, repito, que ainda profetizes a respeito de muitos povos, de muitas nações e de muitas línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo, que antecede a volta de Cristo. Então, a purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário, uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Vê apêndice 1 na lição do aluno, o diagrama, o santuário. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantou um movimento restaurador de verdades que ainda hoje anuncia ao mundo a chegada da hora do juízo. Isaías 58, 12. Então, nós estamos vendo aqui que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Isso acontecerá, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. A purificação do santuário, repito, é uma referência ao início do juízo. Ao início do juízo. Que antecede a volta de Cristo à terra. Então, aprendemos que no santuário, uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias profético ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou onde? No lugar santíssimo
essa história, esse acontecimento foi que fundamentou a religião adventista, porque eles esperavam, é, nessa época de 22 de outubro, né? De 22, bom, em outubro de 1844, eles esperaram a volta de Jesus. Mas, na verdade, não era a volta de Jesus. Eles erraram qualquer, talvez data, né? Bom, enfim, eles se enganaram, né? E eles se decepcionaram. Em 1844, na verdade, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz e não vir à terra. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantou um movimento restaurador de verdades que ainda hoje anuncia ao mundo a chegada da hora do juízo, né? Que foi dando expressão e o nascimento nesse momento, né, da Igreja Adventista, por causa dessa decepção. Então, não esqueça que em 1844, em outubro de 1844 ou 1844, talvez eu não esteja, eu só estou dando umas pinceladas, mas eu não relembrei esse estudo para fazê-lo. Isso aqui é muito, como é que a gente diz? A história da Igreja Adventista, né? É muito, muito profundo e seria bom um outro dia, um outro momento, que seria um outro estudo, e por isso a gente não vai se aprofundar, tá bom? Então, que profecia revela a data do início de contagem dos 2.300 anos? Daniel 9, 24 a 27. Vamos ver. A pergunta é, relembrando, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? A Bíblia responde em Daniel 9, 24 a 27, que foram 70 semanas. Então, que profecia revela a data da contagem dos 2.300 anos. Foram 490 anos, né? Nas 70 semanas. O início da contagem das 70 semanas proféticas são 490 anos, dos 2.300 anos, que se deu no ano de 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Só um minutinho para me achar aqui na Bíblia. Tá. Isso está em Esdras 6 a 7, tá bom? O santuário celestial começou a ser purificado a partir dessa data, o que significa que o ministério de Jesus estaria entrando na última etapa do seu sacerdote, ou seja, a do juízo final. Vê como é interessante isso? Então você precisa relembrar, né? E você estuda, você ouve o que eu falei uma vez, talvez não seja absorvido, a segunda vez, a terceira vez, e aí você vai comparar os textos bíblicos e aí começa a internalizar, ok? Não é assim de uma hora para outra, não é só ouvindo uma vez, dá um time ou outro momento você rever esse vídeo, tá legal? Isso também por causa do tempo, nós não temos muito tempo, já temos 14 minutos de vídeo. Qual é o papel de Jesus no julgamento? O que vocês acham? Qual o papel de Jesus no julgamento da humanidade? Né? Vai ser o quê? João 5, 22 e Daniel 7, 9 e 10. Juiz. Deus será como um juiz. Não podia deixar de ser, né? Então, Jesus atuará como juiz. O propósito do juízo
é a vindicação do caráter de Deus perante o universo através do julgamento da humanidade, a começar pelos que já morreram, determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Vê como eu estou muito mais devagar hoje, né? Porque esse estudo é realmente muito profundo. E aí eu preciso que tenha mais paciência com as palavras, para que vocês possam, com mais, vamos dizer assim, com mais calma, absorver tudo que está sendo falado. Apocalipse 11:18 diz que Jesus é o único que pode defender-nos no julgamento, pois foi ele quem pagou o preço da redenção daqueles que o aceitaram. Então, não é só você entender, não é só você aprender. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que aprender a obedecê-lo. Você tem que escolher Deus. Porque só há dois caminhos, todos nós sabemos, né? Ou você ama a Deus e aborrece o inimigo dele, ou você faz a vontade do inimigo dele e desobedece a Deus. Infelizmente, nós somos pecadores, nós somos dados à fraqueza e nós, às vezes, até nos confundimos, né? Mas Deus nos revela com uma boa transparência, de forma mais calma e devagar. Então, portanto, ele é o defensor, Deus, Jesus, mas também será o executor da punição. Ai, que nós não estejamos nesse grupo, no grupo que odeia Deus, que desobedece. Então, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 2:1, ele diz que é advogado. Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Nós vamos falar agora sobre as fases do juízo. A investigação teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Daniel 8:14, 9, 24 a 27. B. Comprovação. Que fase é essa? Comprovação. Isso ocorrerá durante os 1000 anos, o tempo que os santos estarão no céu. Eles estarão de forma comprobatória, ou seja, na segunda fase do juízo de Deus. Apocalipse 24, 1 Coríntios 6:2. E execução, infelizmente, né? Chegou aí a exterminação, na verdade, né? Eu gosto de falar exterminação. Sabe, tipo no autoclave, quando você coloca para dentistas e pessoal da área de saúde, né, quando coloca material para esterilizar. Por quê? Porque tem que limpar tudo, senão vai fazer mal novamente, né? Você não vai conseguir se recuperar de uma doença, você vai acabar se contaminando de outras, talvez de muitas doenças, e aí continua o ciclo do mal. Jesus vai fazer o quê? Exterminar, o exterminador do futuro, né? O exterminador, não dos homens, mas do pecado. Mas quem estiver agarrado ao pecado, ao mal, quem escolheu o segundo grupo, o grupo que odeia Deus, que não obedece a Deus e que não aceitou como seu Salvador, o aceita. Ainda dá tempo, corre. Todos nós somos pecadores, nunca esqueça disso. Não, religião é muito importante na vida do ser humano, porque ensina, porque educa, mas nem toda religião leva a Deus, né? Nem toda, porque na verdade quem nos leva a Deus não é a religião em si, mas é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vier por mim, né? Em outras palavras, não verá o Pai. Então, não precisa você ficar confundido, confuso, desesperado, nada. É só seguir Jesus, tá bom? Então, ele será o executor da punição, o próprio Jesus. Ele até agora foi apresentado como juiz, como advogado, como intercessor, né? E agora como executor.
executor da punição, Jesus. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 2,1. Temos um advogado, olha isso, que intercede por nós junto ao Pai. Ele também é advogado, como acabamos de falar. Jesus tem uma função dupla no santuário celestial. Além de juiz, ele é advogado da humanidade, representado ou representando o pecador diante de quem? Do seu Pai, de Deus. Porquanto há um só Deus, em um só mediador e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Nosso advogado é fiel e nunca perdeu uma batalha. Amém? O que Deus julgará? Qual vai ser o assunto, né, do julgamento lá no céu? Eclesiastes 12:14 vai responder. Todas as coisas. Tudo. Jesus vai julgar tudo. Todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra, Romanos 2:2. A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que há. As obras não podem nos salvar. Eu posso ser boazinha, eu posso dar esmola para os pobres, e isso não é ruim, é ótimo, e temos que realmente ser assim, mas não para salvar, não para como troca de salvação, como barganhar com Deus. Se eu me salvo, eu fico boazinha. Não, não dessa forma, mas como consequência do amor que você tem e aprendeu por Deus. E afinal de contas, Deus é amor, Deus é bondade, é caridade. Coríntios 13, né? Deus é amor. Então, se você diz que é Deus, como é que você pratica o mal sem dor, sem se importar, sem ligar para o seu irmão, ignorando totalmente o seu irmão, sendo indiferente à dor do seu irmão? Se você faz isso, ou se eu faço isso, é porque nós não estamos em Jesus e o Espírito Santo não está em nós. Porque se agora podemos fazer uma comparação, uma metáfora, né? Se um pé de banana, seu fruto é o quê? Banana. A bananeira dá banana, correto? Como que uma pessoa cristã que diz que ama a Deus pode cultivar ódio, discriminação, dissensão, crime, violência, fofoca? Como? Como que uma pessoa que diz que ama a Deus pode ter prazer em odiar, prazer em fazer o mal, qualquer tipo de maldade? Não, para Deus não existe pecadinho, todo pecado é pecado, e Ele chama pelo nome. Então, não é coerente, né? Se você faz isso, você não é. Se você tem essas características, elas não vão revelar Deus em você, mas o mal. É lógico. Aí vamos fazer novamente a comparação. Uma bananeira só pode dar banana. Uma mangueira só pode dar manga. Então, se você é de Deus, você vai dar os frutos que Deus caracteriza, né? Que Deus tem: o amor, a benevolência, a misericórdia, o carinho. Como pode você não se compadecer dos que sofrem, dos irmãos que estão aprendendo? Chega numa igreja, você maltrata porque ele faz isso ou aquilo, ele está chegando agora, e você trata ele com ódio, com raiva. Que tipo de pessoa é você? Para onde você está indo? Esse não é um céu que Deus espera uma pessoa dessa. E ainda ele diz que temos que ser como quem? As crianças. Olha as crianças, olha o exemplo humano para nós. Ele diz: deixai vir as minhas criancinhas, pois deles serão o reino do céu. Por quê? Porque criança em si, se bem que tem criança, né, que infelizmente tem que ser educada, senão ela faz maldade. Mas geralmente as criancinhas, elas esquecem tudo que os adultos aprontam com elas.
Eu sou professora e meu coração às vezes fica decepcionado com alguns papais e algumas mamães, alguns parentes. Infelizmente, fica arrasado. Confesso que estamos vivendo um período difícil até para ser professor. Fui enfermeira durante mais ou menos 27 anos, fui técnica de enfermagem. Então a gente só cuidava da dor, né? Só vivia naquele ambiente, correndo para lá, correndo para cá, tentando ressuscitar, curar. Agora, como professora, aí você vê mais de perto. Ai, meu Deus. E você imagina, será que eu fiz isso com meu filho? Será que eu fiz isso com algum professor? Será que eu fui injusta? Temos que pensar, né? Temos que pensar. Então, o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra, Romanos 2:2. A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que há escrito nos livros celestiais, que são registrados perfeitos, que são registrados e são registros perfeitos, feitos por Deus e pelos anjos. Portanto, a salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Não se engane. Não arranje justificativa para continuar no pecado, no erro. Se arrependa. Que nós nos arrependamos, confessemos ao próprio Jesus os nossos erros. Só eu e ele, só você e ele. E ele vai te perdoar, porque ele diz que perdoa, porque ele promete que perdoa. De que modo seremos julgados? Apocalipse 20:12. Conforme o que está escrito nos livros. Então a hora é essa. Não espere mais. Jesus está à porta. E mesmo que ele não venha enquanto você está vivo, depois de morto, sela. Acaba com sua oportunidade. Então corre para os braços de Jesus. No livro da vida estarão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo. 1 João 5:12. No livro memorial estará o registro dos atos que temem ao Senhor. Malaquias 3:16. Deixe-me conferir aqui, meus irmãos queridos. Às vezes eu preciso fazer isso, tá? É isso mesmo. Malaquias. Hoje está quente. Malaquias 3:16. Quem tiver o nome no livro da vida será salvo. Estará a salvo. Quem não tiver é porque não se arrependeu de seus pecados e procurou se desviar das orientações do Senhor. De uma maneira ou outra, seremos julgados com justiça. Correto? Entendeu? Volta ao vídeo se não entendeu. Presta atenção. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, ok? 2 Coríntios é Novo Testamento, 5:10. Todos compareceremos ao julgamento, ao tribunal de Cristo. Paulo afirma, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10. Todos os dias, cada um de nós estará decidindo onde passará a eternidade, de acordo com Apocalipse 22:12. Quando ele vier, trará recompensa a cada um. Deus não faz acepção de pessoas. Todos serão analisados e julgados de maneira justa. Tem dúvida sobre isso? Tem dúvida que Deus é justo? Que Jesus é justo? Romanos 2:11. Você pode até ficar decepcionado, meu amigo, com o sofrimento do seu parente, com a vida talvez que você diga, eu não consegui nada que eu planejei para a minha vida, não estou realizada. Você pode até ficar decepcionado. Todos nós buscamos, né? Trabalhamos para viver e às vezes a gente não vê uma recompensa, a gente não vê
não vê, mas tem, sabe? Tem, a gente não vê porque a gente é ingrato, a gente é mau. Mas Deus dá recompensa ainda nesse mundo para seus filhos. Certo? Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A boa notícia para aqueles que estão seguindo Jesus e obedecendo aos seus mandamentos é que comparecerão perante o tribunal de Cristo, mas não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João 5:12. Estar em Cristo significa ter um relacionamento profundo com Ele. Ou você tem um relacionamento com Cristo? Você pensa nele, você conversa com Ele, que a gente chama de oração. Né? Você tem reverência por esse Deus que é todo poderoso. Você fala dele, você procura obedecer aos seus mandamentos, você não encontra desculpa justificativa para errar e continuar errando. Então, e com o nosso próximo. Estar em Cristo significa ter um relacionamento profundo com Ele e com o nosso próximo, o que implica em ter a vida moldada à imagem e semelhança de Deus e observar as orientações de sua palavra. Ok? Volta o vídeo, vê esse estudo mais de uma vez, faça isso. Se você não entendeu, preste bem atenção. Eu não estou falando nada da minha cabeça, pois em mim não há essa sabedoria. Repito, tudo que nós falamos aqui você pode comprovar diante de Deus e da Bíblia. É estudo bíblico, por isso que o nome diz estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Não tem nada que não saia da Bíblia aqui. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10-12, Eclesiastes 12:13, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Seremos julgados pela lei de quê? Da liberdade. Que lei é essa? Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, chamada lei da liberdade. É importante a compreensão de que apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Só o sacrifício de Jesus Cristo e nada mais. Só esse sacrifício nos garante a salvação. Porém, não somos salvos devido à nossa obediência. Não somos salvos porque somos obedientes. Mas obedecemos porque fomos salvos. Uma vez salvo, você quer fazer a vontade de Deus, simplesmente isso. Se você está salvo, você quer fazer a vontade de quem? De Deus ou do diabo? Se você está salvo, quem é seu mestre? Quem é seu Deus? Se você procura fazer a vontade de Deus, logicamente você vai obedecer a Deus. E que obediência é essa, Iris? Você pode perguntar, né? Do que você está falando, Iris? Que obediência é essa? Então, repito, não somos salvos devido à nossa obediência, mas obedecemos porque fomos salvos. Primeiro Deus salva e depois Ele pede obediência, viu? Lembra quando ele curava? Ele dizia assim, agora vai e não peques mais. Lembra que ele falou para Maria Madalena que ela foi condenada ali pelos próprios discípulos de Jesus? Inventaram algumas coisas, né? E pegaram-na, levaram a Jesus. E ele começou a escrever os pecados, né, de todos eles na areia. Através dos mandamentos de Deus. Você acha que algum de nós consegue ser perfeito? Pensa bem. Como que a gente tem a audácia de ficar julgando os outros? Como que a gente tem a audácia de ficar falando mal das pessoas, como se a gente fosse melhor, escarnecendo das pessoas. E elas nem podem nem se defender, porque elas não podem adivinhar, elas não são oniscientes. E a gente, mata elas por trás, fala mal, tem prazer no ódio, a inveja cresce,
Então, esses atributos são de quem? De Deus ou de Satanás? Quem foi que se rebelou no céu porque teve inveja, teve ódio? Satanás, Lúcifer. E por isso ele foi expulso do céu. E não foi sozinho, né? Ele não veio sozinho para a terra, ele trouxe a terça parte dos anjos. Meus irmãos, quando nós estivermos lembrando, quando nós estivermos praticando alguma maldade, de escárnio, de falar mal dos outros, de julgar os outros, lembre de Satanás. Lembre que você está fazendo a vontade de Satanás. Que você não está representando Jesus, não. Você não está sendo filho de Deus, não. Você está sendo mentiroso, caluniador, escarnecedor, sentado à roda dos escarnecedores. Se Jesus voltasse naquele momento, se você não se arrependesse, não tivesse tempo de confessar nem se arrepender, você estaria onde? Perdido para sempre. Isso é sério ou não? Temos que pensar nisso. Então, primeiro Deus salva e depois pede obediência. Êxodo 21. Êxodo 20, verso 1. Ao obedecer às orientações divinas, somos poupados de muitas dores, de sofrimentos e problemas. Certíssimo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, elas não vieram, essas leis não vieram para... a gente diz, vamos agradar a Deus obedecendo a Ele. Na verdade, essas leis é para agradar a Deus, nos ver felizes, né? Mas é para a nossa proteção, para a nossa vida nessa terra. Ainda que você seja maltratado e que você morra e que você seja humilhado, ainda que isso aconteça como aconteceu a morte dos discípulos e com o próprio Jesus. Mas o que é essa vida perante a eternidade? Ai, eu tenho medo. Claro, eu também tenho. Nós somos frágeis, também tenho medo. Também sou pecadora, meu irmão, infelizmente. Mas o problema é, você gosta de ser pecadora? Você não se arrepende, não confessa? Se você confessa, se arrepende, você não pratica mais. Porque o Espírito Santo vai transformando você, né? Vamos recapitular rapidinho. Após a sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a de 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são: primeiro, investigativo; segundo, comprovação; e terceiro, execução. Deus vai julgar todas as coisas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam seus mandamentos. Então, na verdade, o julgamento não será para nós. Pense bem. Se você apenas passará em revista a sua vida, né? Mas o julgamento é para aqueles que não aceitaram Jesus. Porque os que aceitaram Jesus, os seus pecados já foram cravados na cruz, na morte de Jesus, pelo seu derramamento de sangue, pela sua tortura, pela sua dor, pela sua vergonha. Foi por isso que ele veio. Se você o aceitar, você tem seus pecados perdoados. Mas se você não aceitar, você vai pagar por eles nesse julgamento aí. Tá certo? Será condenado. Escolha é sua. Ele está te chamando. Ele está... É vídeo, é gente falando, é a Bíblia gritando, as pedras clamando. E qual é a sua decisão, meu amigo? Você vai ficar inerte, parado? Vamos refletir. O julgamento será concluído pouco antes da segunda vinda de Jesus, quando todos os casos estarão selados para a eternidade. A vinda de Cristo trará consigo a recompensa. Pelas escolhas feitas hoje, devemos estar seguros em Cristo, devemos estar seguros em Cristo e seguir sua verdade, sua palavra, agora, já.
Você pode fazer um compromisso de fé com Ele. Veja bem, você deseja obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos? Você diz sim no seu coração. Fale sim para Jesus. Ele te ama. A despeito de tudo que foi falado aqui de mal ou de violência, imagina, Deus teve que lutar por você e por mim. E está lutando diariamente, continuamente. Então, você deseja obedecer a palavra dele e seus mandamentos para o seu próprio bem? É a sua proteção, os mandamentos de Deus é a sua e a minha proteção. Você aceita Jesus como seu Salvador e constitui-o como seu advogado pessoal? E agora, qual é a sua resposta para Deus? Não responda para mim, que eu não sou nada, sou igual a você. Responda para seu pai que te ama, que deu a vida por você. Tá bom? Tchau. Até o próximo estudo, viu? O próximo estudo é o estudo 14. O estudo vai falar das leis. Olha, estaremos aqui no estudo 14, é o próximo estudo. As leis na Bíblia. Então, vamos lá. Que Deus abençoe você e sua vida, viu? Fique perto de Jesus.